Paz do Senhor, sou o missionário Servo Roberto. Vamos mais um estudo Catecismo da Igreja, edição amarela, para a gente entender a nossa igreja. Bom, é simples. Mateus 16 ali, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Foi confiado o ministério apostolado, foi confiado a igreja aos 12. Tanto que tem um envio, João 21, do 15 ao 17. Lá em Atos dos Apóstolos 15, 7, está tendo uma discussão ali. O Pedro, o porta-voz, bota a casa no lugar. Por quê? Foi confiado ao ministério apostolado da igreja. Olha só que interessante, ó. Tradição apostólica. Catecismo número 75, número 75, página 33. Aqui você entende a tradição da igreja. Antes eu não li o catecismo, agora eu comecei a ler, eu comecei a entender mais a tradição. A tradição e a escritura estão unidas absolutamente. Como diz o Papa, né, Francisco. Ó. A tradição apostólica, Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação. Ó. Sumo Deus ordenou aos apóstolos que anunciasse a todo o evangelho, o que antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu, promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. Pregação apostólica, ó, parágrafo 76. Transmissão do evangelho segundo a ordem do Senhor faz-se de duas maneiras. Olha só. Oral e escrita. Escrita, a palavra. Primeiramente, o evangelho foi proclamado, foi pregado oralmente, porque não tinha nada escrito. No Novo Testamento, tinha o Velho Testamento. Estou falando no Novo, estou falando da Nova Aliança. Foi confiado aos apóstolos, tanto oralmente e por escrita. Oralmente, ó. Página 34. Pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, e ação transmitiram aquelas coisas que ou receberam da palavra da conveniência e da obra de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, agora por escrito, ó, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Ó. O mesmo Espírito, a mesma unção, tanto oralmente e por escrito. Olha só que interessante, cara. Se você ler aqui, ó, continuada na sucessão apostolada, aqui, o ministério apostolado foi transmitido. Os sacerdotes hoje são sucessores dos apóstolos, porque é transmitido de tradição em tradição. 77, ó. Continuada na sucessão apostólica, ó, para que o evangelho sempre se conserva inalterado, ó, e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos a ele, transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Como efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial no livro inspirado deve ser conservado por sucessão continua até a consumação dos tempos. Olha só que interessante. Foi confiado aos bispos, sucessores dos sacerdotes, tanto oralmente e por escrita, na igreja. Ó, 78. Está transmitido vivo, realizado no Espírito Santo e chama de tradição por distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, que eu falei, ó, a igreja em sua doutrina, vida e culto perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivífica desta tradição, cuja riqueza defundem na prática e na vida da igreja crentes e orantes. Ao 79. Assim a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo, que é Cristo, cara, né?
claro, né? No Espírito Santo permanece permanente e atua na igreja. O Deus que outrora falou, mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileito, filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo leva os crentes e a vida todos a fazer habitar neles subitamente a palavra de Cristo. Olha só, a tradição confiado à igreja. Vamos aqui na escritura. Tessalonicenses 2:15. Assim, pois, irmão, ficai firme, conservar o ensinamento que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Palavra, oral e por escrita. Tem que estar na tradição. Confiado aos apóstolos, confiado aos bispos, confiado à igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Olha, esse catecismo da Igreja Católica aqui é incrível, cara. Tá mostrando aqui que o Evangelho, a igreja, tanto a palavra oral e tanto por escrita, foi confiado aos apóstolos, passado de tradição aos bispos. Não uma igrejinha fundo de quintal, não. Tem uma hierarquia. 1 Coríntios 2:21, Deus constituiu primeiro os apóstolos. Revelação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. Tradição e a Sagrada Escritura estão em si estreitamente unidas, em comunicação, pois provindo ambos da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e têm para o mesmo fim, tanto um como a outra. Torna presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos dias até o fim do mundo. Mateus 28:20. Mateus 28. Vamos lá na escritura, para a gente aprender um pouco do catecismo e aprender a entender a escritura também. Porque então, a tradição e a escritura estão unidas absolutamente, como vai dizer o catecismo. Ó, Mateus 28:20. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por escrevi tradição, magistério. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação. Olha só. O catecismo da igreja está nos ensinando. Ó. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Foi confiado à igreja e a tradição e a Sagrada Escritura estão unidas, estreitamente, mesmamente unidas. Como vai dizer, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma unidade. Filipenses 2:2, 1 Coríntios 1:10. Ao 81. Página no Catecismo da Igreja Católica, 35. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Por ser redigida sob a noção do Espírito Santo. Quando a Sagrada Tradição, ela transmite inteiramente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor, pelo Espírito Santo, aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito Verdade, eles, por sua pregação fielmente, a conservem, exponham e difundam. Olha só que interessante, cara. Confiado à igreja, a tradição. A tradição e a escritura tem que correr junto. Para você entender o ministério, para você entender o apostolado, para você entender a amada igreja. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não deveria sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado, somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambos devem ser aceitas e veneradas como igual sentimento e de piedade e reverência. Olha só que interessante.
tem que ser reverenciada. Tanto a tradição e a escritura, porque estão unidas, dissolúvel, a tradição e a escritura. Intrinsecamente unida na mesma comunhão. Aqui é um estudinho rápido para você entender a tradição. Vou fazer mais vídeos desses aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sou missionário, servo Roberto.